Olá, a paz do Senhor, paz e graça esteja convosco. Hoje eu vou fazer um vídeo falando sobre vários assuntos e eu vou começar a falar sobre o sistema digital que já está sendo implantado já há bastante tempo e essa tecnologia é a marca da besta e a gente está num processo de mudanças que vai acarretar em problemas muito graves, porque a humanidade ela precisa ser resetada, como o presidente dos Estados Unidos, o Trump, falou que vai haver uma mudança global, como já vem acontecendo, e essa mudança vai ter um efeito perceptível a partir de 2030, porque a Agenda 2030 vai dar o reset no mundo, e agora nós estamos percebendo, por causa das coisas que estão acontecendo na Terra. Então eu vou começar a falar sobre esse controle, né? Que é o controle do Satanás, do anticristo e do falso profeta. E eu vou utilizar agora de início Apocalipse 18. Então eu vou ler aqui o primeiro versículo. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então eu escolhi esse primeiro capítulo, esse primeiro versículo aqui, que está no do livro de Apocalipse, para falar sobre estas coisas. Quais coisas? Estas coisas é referente ao que o apóstolo João, o apóstolo mais amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, ele, como sendo profeta, ele viu há 2000 anos atrás. Há quem diga, esse versículo 1, que eu acabei de ler agora, que esse anjo que desce do céu iluminado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem aponta esta afirmação é a Igreja Assembleia de Deus. Eu vi um pastor bem famoso da Assembleia de Deus falar que esse versículo está se referindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu creio que sim, mas no texto está escrita a palavra anjo. Tem textos da Bíblia que fala que Jesus Cristo é anjo, porque Deus chama ele de anjo. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque eu já vi também líderes religiosos de outras igrejas, outras denominações, falando que Jesus Cristo poderia ser o anjo Miguel.
Mas isso eu não creio. Existem versículos da Bíblia que utilizam esta referência, mas estas religiões, estas denominações, estas igrejas cristãs, elas interpretam do modo errado. Porque se o nosso Senhor Jesus Cristo fosse um anjo, se a natureza dele fosse angelical, como eles estão querendo apontar, o nosso Senhor Jesus Cristo não seria o Filho de Deus com F maiúsculo, porque os anjos também são filhos de Deus. O Deus Pai, o Deus verdadeiro, o Deus legítimo, o Deus com D maiúsculo, o Deus vivo, o Deus de Israel. Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Filho de Deus com F maiúsculo. E os anjos são filhos de Deus com F minúsculo. Então este é um assunto que eu venho abordando, inclusive no último vídeo eu falei sobre isso. Que nós temos, quando nós formos ler a Bíblia, analisar a Bíblia, nós temos que identificar que cada termo, cada letra, cada palavra significa um negócio, um pensamento, significa um argumento, ou vários argumentos também, porque a Bíblia ela é dinâmica. Então, no caso do filho com F maiúsculo e o filho com F minúsculo, está identificando essas diferenças para a gente poder entender o que está escrito em determinado texto, em determinado versículo da Bíblia. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Essa denominação religiosa cristã, que eu considero como pseudo-cristã, ou melhor dizendo, nem considero como uma igreja cristã verdadeira, legítima, por causa dos pensamentos, dos costumes, das tradições, do modo que eles vivem, do modo que eles ensinam para os seus membros. Eu acho que eles estão errados, equivocados. Mesmo tendo algumas coisas que eu possa concordar, mas eu não posso falar que estas denominações, eu vou falar o nome, né, dessa igreja, né? Eu tô me preparando para falar o nome, né, da igreja. A gente não pode seguir todos os pensamentos, mesmo tendo mesmo acreditando em coisas que eles falam e concordando. Isso é uma questão muito importante que eu tenho analisado, porque Jesus Cristo, ele deu liberdade para a gente fazer o que quiser. Nós temos autonomia. Mas, se nós estivermos fazendo coisas erradas, daí nós vamos ser julgados, vamos ser punidos, vamos ser castigados por causa do nosso erro.
e porque não houve arrependimento, mudança, transformação. A pessoa sempre continua seguindo o mesmo caminho, o mesmo pensamento, o mesmo objetivo errado. Então, essa igreja que eu estou querendo falar o nome é a Adventista do Sétimo Dia, que eu conheço algumas igrejas, né, evangélicas, que eles se denominam evangélicos, né? Tanto é que eu sou evangélico, mas eu tenho o meu próprio estilo de vida, meu próprio comportamento, o meu próprio modo de se vestir, de pensar, de agir. Eu não tenho assim, eu não fico preso, né, numa conduta, né, dentro de uma igreja, de uma religião. Então, continuando a falar sobre esta questão do livro de Apocalipse, capítulo 18, nós vemos que aqui está revelando que o apóstolo João, ele já tinha visto várias coisas. E aqui, logo no início do capítulo 18 de Apocalipse, o apóstolo João, ele começa a falar assim: e depois destas coisas, são muitas coisas que aconteceram depois disso que eu vou falar agora. Vi, está vendo? Ele viu. Ele viu uma coisa que nem tinha acontecido ainda aqui na Terra. Olha só. Ele estava aqui na Terra? Não, ele tinha sido arrebatado em espírito, acho que com E minúsculo. Ele foi arrebatado em espírito com E minúsculo, como está escrito no começo dos capítulos do livro de Apocalipse. Aliás, no capítulo 1 está escrito que ele foi arrebatado em espírito. Então, quando ele foi arrebatado, ele estava vendo o futuro, que era 1900, 2000 anos atrás. Ele estava vendo daquela época, de 1900 a 2000 anos atrás, até os dias de hoje e o nosso futuro. É isso que está escrito aqui. Então, ele está relatando. Ele é vidente, que nem o profeta Samuel, como está escrito no livro de Samuel. Samuel, ele era vidente, ele via. Não é a mesma coisa desses videntes de hoje, por exemplo, da religião espírita, que os espíritas eles se consideram videntes porque eles veem as coisas. Mas não podemos confundir, porque a igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados tem o papel de mostrar para as pessoas que estão assistindo os vídeos do canal, de modo mais particular para as pessoas que estão buscando a verdade, a fé, a crença espiritual dentro da Bíblia, que a pessoa ela tem que seguir somente a Bíblia, a palavra de Deus. Se na palavra está escrito o nome, a nomenclatura vidente, então dentro da religião cristã nós podemos falar sobre esse aspecto. Mas tem a diferença, porque tudo que está escrito na Bíblia é diferente das outras religiões. Pode parecer igual, qualquer tipo de coisa, dentro de um determinado momento, mas é porque as outras religiões estão copiando as coisas que estão dentro da Bíblia cristã.
Então, nós somos cristãs, independente da denominação, da igreja. Nós somos cristãos. Então, a pessoa ela não pode ser meia cristão, meia espírita, meia budista, meia israelita, meio judeu, meio islâmico. Isso não pode. Querer aprender, conhecer tudo da Bíblia cristã e também conhecer sobre a religião de outros povos, de outras línguas, de outras raças, de outras nações. São tudo coisas diferentes. Pode parecer igual, mas é diferente. Então, por isso que está escrito aqui. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, tá vendo? Então, se esse anjo for o nosso Senhor Jesus Cristo, voltando ao assunto, eu falei que existem dois tipos de filhos. O filho com F maiúsculo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e o filho com F minúsculo, que são os anjos. Aqui nós temos a palavra anjo. Podemos ligar Jesus Cristo com o termo da palavra anjo? Jesus Cristo é anjo? Sim, num modo específico, sim, mas aí nós temos que procurar na Bíblia esta resposta. Estou falando como homem, como a carnais, não estou falando como a espiritual, porque eu ainda não fiz uma meditação utilizando os termos a palavra da Bíblia, para responder e para decifrar esse questionamento. Mas sim, de certa forma podemos, mas precisamos ver na hora que a gente for encaixar um pensamento específico para ver se é certo ou errado chamar Jesus Cristo de anjo, porque existem os anjos, que são os anjos caídos, e o Filho de Deus, porque está escrito na Bíblia, é difícil achar. Eu vi em poucos lugares na Bíblia, mas no livro de Jó tem um versículo, tem lá um espaço que fala que Satanás e os anjos são filhos de Deus. Só que Satanás, ele é o filho desobediente e o nosso Senhor Jesus Cristo é o filho obediente. Tanto é que essas religiões aí, espíritas, africanas e muitas outras, eles usam isso também para tentar fazer assim uma interpretação para enganar muitas pessoas. Então, por isso que nós temos que ficar espertos. Primeiro, nós temos que escolher qual religião que nós vamos seguir. Depois, nós temos que escolher dentro, por exemplo, eu sou cristão, então tem que escolher uma igreja dentro da religião cristã que seja a mais perfeita, a mais compatível com o que está escrito na Bíblia, porque a minha religião é a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, é a Escritura. Então nós temos que ver todos esses detalhes. E a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, no caso eu, que sou representante da igreja, eu analiso sobre a ótica, o aspecto de que as pessoas, elas têm que saber da verdade, independente de como nós estamos falando. Por exemplo, eu estou falando de um jeito para as pessoas de qualquer tipo de
como eu posso dizer, de categoria que esteja dentro da igreja, dentro da religião cristã, dentro do convívio evangélico, possa entender isso que eu estou falando. Então, por isso que eu estou dando essa representação. Porque aqui no texto está escrito a palavra anjo. E o outro detalhe importante que no texto está falando que o apóstolo João ele viu descer do céu. Esse descer do céu significa que Jesus, por isso que eu estou provando nesse versículo aqui específico que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está descendo de um céu. Na Bíblia está escrito que tem 3 céus. Então aqui não está escrito nesse versículo que Jesus está descendo dos céus. Ele está descendo do céu. Então nós precisamos identificar qual céu Jesus está descendo. Esse céu é o céu da luz, é o céu de cima. Existe o céu de baixo também, que é o abismo, que é a noite, a escuridão. Então, provavelmente aqui, nós, ou as pessoas do futuro, porque aqui eu estou analisando o tempo que essas coisas que o apóstolo João está vendo, aconteceu, está acontecendo ou irá acontecer. Estou vendo o tempo. Aqui não está identificando o tempo, mas nós sabemos que Apocalipse, nós estamos no livro de Apocalipse. Apocalipse é futuro. É óbvio que existe muitas coisas dentro de Apocalipse falando do passado, mas essas coisas elas são difíceis de entender. Hoje em dia nós estamos no ano 2026. Então aqui eu posso determinar que ainda não aconteceu. Jesus Cristo descendo do céu. Isso já é um ponto importante. Então aqui, esse versículo, o apóstolo João está narrando o futuro, o nosso futuro, que ainda não aconteceu. Que tinha grande poder, tá vendo? Quem tem grande poder é Jesus Cristo. Quem tem pouco poder é o diabo, Satanás, a legião de demônios, os homens que emprestam os corpos aqui na terra para essas entidades espirituais que têm pouco poder incorporar dentro do corpo, né, físico do ser humano que está vivo aqui na terra, que é a alma vivente, né? A alma vivente é o que vive aqui na terra, né? Como está escrito na Bíblia, em algumas partes da Bíblia. Então, esse grande poder é Jesus Cristo. Identificamos o personagem. Então, dá para constatar que realmente aqui está falando da vinda de Jesus Cristo. Temos uma prova aqui, ó. Apocalipse capítulo 18. Tá vendo? Mais um trechinho de estudo e conhecimento. Apocalipse capítulo 18, versículo 21. Daí, depois nós vamos jogando em todas as partes da Bíblia usando esse versículo aqui, se for preciso. Por isso que eu dou bastante ênfase em cada versículo que eu apresento aqui no canal, através dos vídeos. Que tinha grande poder. Por isso que estou mostrando como eu estudo a Bíblia. Estudo a Bíblia assim, procurando prestar bastante atenção nos mínimos detalhes. Nem sempre eu consigo
ter tudo que eu tô vendo, mas às vezes passa muita coisa desapercebido. Mas eu estou fazendo aqui bastante esforço para ir revelando o que Jesus Cristo está mostrando agora para a gente. E a terra foi iluminada com a sua glória. Tá vendo? Ó? Outro ponto importante. E a terra, tá vendo? Está falando da terra, não está falando de outros lugares, outros espaços, outras dimensões, outros reinos. Está falando da terra. Então, mais uma prova muito contundente que é a volta de Jesus Cristo, a segunda volta. Ele já veio aqui uma vez, ele já viveu aqui uma vez, agora ele está aqui através do Espírito, dentro do Espírito Santo. Mas isso é uma outra história. E está escrito assim: e a terra foi iluminada. Então existe aquela sociedade secreta que eles chamam de Illuminatis, que está querendo dominar e governar o mundo. Então aqui nós temos que prestar bastante atenção agora, porque eu comecei a falar no vídeo que a gente ia falar do sistema de digitalização. Então nós vemos que existe duas iluminações, a iluminação do bem e a iluminação do mal. Essa que eu estou narrando, descrevendo aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 1, é a iluminação do bem, é a luz do bem. A que eu falei no começo do vídeo é a iluminação do mal, que é o sistema digital, é o controle. É isso que nós temos que tomar muito cuidado, porque o versículo ele está apontando agora nesse momento para essas questões de iluminação, de luz. É o poder, ó. Está escrito no versículo grande poder. Então existe o grande poder que é a iluminação de Jesus Cristo e o falso poder, poder mentiroso, o pequeno poder, que é os Illuminatis. Aí são duas coisas diferentes. Nós temos que ficar do lado da luz do espírito, não do lado da luz carnal. E temos aqui também a palavra glória. Todo mundo tem que ser glorificado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, versículo 2. E clamou fortemente, com grande voz. Tá vendo? Isso representa poder, representa magnitude. Dizendo, 2 pontos. Caiu a grande Babilônia. Olha só que interessante. Eu vou ler até o fim, depois nós vamos analisar esse versículo. E se tornou morada de demônios e covil de todo espírito com E minúsculo imundo e odiável. Está vendo? Essa iluminação que tem pouco poder são a morada dos demônios, são os demônios, é a grande Babilônia. Pode ver que a grande Babilônia, ela tem pouca iluminação de poder espiritual, que seria a morada dos demônios, e a morada dos demônios estão aqui na terra, e essa morada ela pode ser em qualquer lugar, são muitos lugares, são dentro da igreja católica, dentro de todas as religiões e dentro de outros sistemas
que o homem criou. Então, esta morada de demônios são esses lugares. É a grande Babilônia. Preste atenção. E covil de todo o espírito, com E minúsculo, imundo. O que significa isso? O covil também é uma casa, que é o covil é a casa dos lobos, parece. Os lobos vorazes, os lobos devoradores, como está escrito em Mateus. E podemos identificar que aqui está escrito assim, de todo espírito imundo. Espírito com E minúsculo significa o espírito do homem e o espírito dos espíritos dos demônios, que também são espíritos com E minúsculo. Porque aqui no versículo 1 do capítulo 18 eu citei a palavra anjo. Então aqui nós já podemos ver as classificações, as diferenças, porque existe anjo do bem e anjo do mal, existe espírito do bem e espírito do mal. E esses espíritos do versículo 2 são espíritos imundos. Então, versículo 1 e versículo 2, o capítulo 18 de Apocalipse. Então, isso que eu estou falando faz sentido. É como se fosse uma representação do que é bom e do que é ruim, do que é do bem e do que é do mal. Então, a pessoa ela tem que ficar preocupado com essas coisas, para você identificar o que é do bem e o que é do mal, para você não ser enganado, como a marca da besta, como o sistema que eles estão implantando. Por exemplo, o Trump, lá o presidente dos Estados Unidos. Ele está querendo combater a criminalidade do mundo inteiro, não porque ele é bonzinho, porque ele é santo. Ele está querendo fazer isso com os propósitos para poder enganar as pessoas que estão no mundo. Porque se ele mostrar o interior dele, que o corpo dele é morada dos demônios. Se ele mostrar o interior dele, todo mundo vai ver o demônio que ele é. Não que eu estou apoiando um partido ou outro, eu não apoio nenhum, porque de frente aos holofortes, de frente à mídia, ele mostra ser uma coisa, mas nos bastidores, no oculto, ele é outra coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o propósito dele não é erradicar com a criminalidade do mundo inteiro para ajudar a humanidade. É para controlar mais ainda a humanidade, porque vai todo mundo acreditar, se ele conseguir, vai acreditar que ele é Deus, que ele é Jesus Cristo, que ele é santo, que ele é um anjo, como está escrito aqui no versículo 1, um anjo do bem. Se ele destruir uma coisa que é do mal, não é porque ele está destruindo uma coisa que é do mal, ele majoritariamente seja do bem. É como se fosse um cego guiando outro cego para o abismo. Mais ou menos assim, nesse sentido. Porque ele tem outro interesse de continuar no poder, porque o cargo dele é poucos que estão no poder, é poucos que estão igual a ele ou acima dele. Então não é pela coletividade, é pelo interesse próprio e do grupo dele. São várias coisas. Então é só um exemplo que eu dei para começar a falar sobre esse versículo 2. Então,
Então, eu vou repetir esse versículo 2, ele é muito interessante. Daí eu vou descansar, vou terminar o vídeo, descansar um pouquinho, depois eu continuo nos próximos vídeos. Eu acho que eu vou continuar em Apocalipse 18, para poder passar para outras partes da Bíblia, de outros estudos que eu tenho aqui. Então, vou analisar esse versículo 2 para dar continuidade. E clamou fortemente com grande voz, tá vendo? É Jesus Cristo falando aqui agora, quando ele estiver presente na segunda vinda dele, porque ele desceu do céu, como está escrito no versículo 1. E ele desceu do céu e disse isso. Disse no sentido que vai acontecer, ele vai fazer, entendeu? Não é uma coisa que eu estou prometendo agora e depois eu não vou cumprir, como o homem costuma fazer. Igual político, por exemplo. Na época de eleição, eles prometem tudo, depois eles não fazem nada. Mas com Jesus Cristo não é assim. Se está escrito na Bíblia, vai acontecer. Então está escrito aqui: caiu a grande Babilônia. O que significa isso? Sabemos que no Antigo Testamento tinha aquela nação, aquele reino, aquele império da Babilônia aqui na Terra. E nesse império existia a elite, como estou revelando agora, igual Trump, igual todos esses executivos, esses políticos, esses reis, tudo quanto era e é poder aqui na Terra são esses homens, né? Que a gente conhece, que está na mídia, que a gente vê todo dia, né? Porque todo mundo é viciado, né? Em internet, em notícias, né? Para buscar conhecimento humano, não espiritual, porque se a pessoa parasse de procurar coisas carnais e começasse a procurar coisas espirituais, como estou demonstrando aqui, a mente, a cabeça da pessoa seria mais evoluída para a propensão do poder que Jesus está falando aqui, o poder da iluminação que Jesus tem e dá para quem ele quiser. O diabo dá o poder dele para quem ele quiser e Jesus dá o poder dele para quem ele quiser. Agora, quem vai escolher o poder somos nós. Então, por isso que existe dois lados, dois caminhos. E por isso que Jesus está falando aqui agora. Caiu a grande Babilônia, está vendo? Esses que são os poderosos aqui na Terra, eles são a Babilônia, eles vivem na grande Babilônia. Antigamente existia a Babilônia, do rei Nabucodonosor, de outros reis, do Império Babilônio, que já aconteceu há milhares e milhares de anos atrás. Não existia toda essa tecnologia que existia hoje, por isso que a gente não faz essas ligações e daí nós perdemos a percepção de descobrir que o poder ele é o mesmo, só muda o aumento desse poder. Hoje em dia, as pessoas, os políticos, essas pessoas que governam o mundo, eles têm muito mais poder do que os imperadores do mundo histórico do passado. Apesar que os imperadores também dessa época, da história antiga, eles tinham muito poder também, porque eles
Eles controlavam tudo, eles mandavam matar daí os soldados, os que estavam debaixo do poder do rei, do imperador, tinha que cumprir, senão eles também iam morrer, porque eles estavam desobedecendo a ordem do superior. Hoje em dia é a mesma coisa, só que é de outra forma, de outra maneira. Por exemplo, vou citar um parâmetro. Antigamente existia menos pessoas do que existe hoje. Hoje dizem que a humanidade, a população do mundo, está na casa de 8 a 10 bilhões de pessoas. Naquela época acho que não existia nem 1 bilhão de pessoas. Acho que nem 500 milhões de pessoas existiam há 2.000 anos atrás. Olha quanta gente... Olha como que cresceu, né? A população do mundo, né? Eles viviam de um jeito muito primitivo, muito precário. Mas tinha reinos e tinha povos que eram mais evoluídos, tinham mais mordomia, comia do bom e do melhor, tinha mais privilégios do que a maioria da população do mundo daquela época antiga, né? Dos impérios, né? Das civilizações antigas. Então é muito complicado falar disso, né? Aqui o que eu estou querendo demonstrar é o poder, é a análise. Pode ver que no versículo 1 e no versículo 2, nós estamos falando de grandeza. Tem a palavra grande, ó. Grande poder. Versículo 1. Versículo 2. Grande Babilônia, está vendo? É isso que eu estou querendo demonstrar. O poder. O poder. Quem tem o poder tem o controle nas mãos. Por exemplo, hoje em dia nós temos 8 bilhões de pessoas. Mas nós temos uma minoria que controla essas 8 bilhões de pessoas. E como é que eles vão fazer para controlar 8 bilhões? Vamos supor que essa minoria é de 100 milhões de pessoas. Estou dando um chute aqui. Um chute até com um valor bem alto, né? 100 milhões de pessoas controlando 8 bilhões de pessoas. Como que pode acontecer isso? Através do poder. O poder, qual poder? De vários poderes. Da inteligência, da poder... Daí nós vamos entrar sempre nessas questões. Poder financeiro, econômico, social, educacional, poder de saúde, tudo. Quem controla todos os poderes do mundo, controla todas as pessoas do mundo. Mas como que 100 milhões de pessoas vai controlar 8 bilhões de pessoas, ou 10 bilhões? Vamos por 10 bilhões. Como é que 100 milhões vai controlar 10 milhões? É como eu vinha falando umas frases que agora eu esqueci nos vídeos anteriores. Agora eu esqueci. Mas é assim, a população são bilhões, mas quem controla são milhões. Toda a população. E agora eles nem precisam de súditos, como eu posso dizer, esqueci a palavra agora. Quando uma pessoa ela é superior a outra dentro assim de uma empresa, por exemplo. É isso que eu estou querendo dizer. Não precisa nem de... tem o superior e o inferior, né? Não precisa nem do inferior. É outra palavra, mas agora eu esqueci, né? Que não estou fazendo muitos vídeos. A gente tem que ficar fazendo bastante vídeos e lendo aqui para ir usando o estilo de conteúdo que está sendo usado, né? E eu não estou fazendo muito isso, eu estou mais vendo vídeo na internet falando das coisas assim, no geral, do que
me dedicando ao estudo como eu fazia quando eu estava morando na rua, né? Eu era morador de rua, morava na barraca, né? Isso também é outro assunto também. A gente vive de um jeito, daí quando a gente muda, e daí muda a nossa rotina, a gente fica assim, ou perdido, ou desnorteado. Eu tô me sentindo assim, né? Tô me sentindo um peixe fora d'água, porque antigamente eu tinha, de certo modo, uma rotina, né? E era uma rotina bem básica, bem simples, né? Porque não estava almejando riquezas, poder, né? Como todo mundo busca, né? E agora tá me ocasionando isso. A partir de amanhã eu vou ver se eu consigo mudar, porque fico muito paradão, daí mudou completamente o meu segmento, né? Então, para terminar esse versículo 2, nós vemos que nós temos a palavra fortemente, que significa forte, redundando com grande voz, no versículo 2 do capítulo 18 de Apocalipse. Olha só, são coisas assim que determina um poder, uma condição. Quem é poderoso, quem é forte, quem tem todas essas qualidades, inteligência, conhecimento, teoria, educação, saúde, tem o poder nas mãos. Então, como milhões de pessoas vão controlar bilhões através do sistema digital, como está acontecendo, bem simplificadamente. Para poder fazer isso, a Bíblia diz que através de uma marca lá em Apocalipse 13. Então, essa marca está sendo construída, está sendo colocada em prática. Não é de um dia para o outro que nós vamos ver essa transformação acontecer, né? Mas nós já estamos sentindo ela no corpo, no organismo. E isso é que não pode acontecer, porque o corpo humano é o templo de Deus, como eu ia entrar agora para falar sobre isso. Mas não vai dar tempo, porque eu já estou ficando meio ruim aqui, eu preciso descansar um pouco, que eu sou muito doente, né? Sou interditado pelo juiz, tenho problema mental, sou muito diabético e então para terminar, nós vemos essa condição de controle, que é a fortaleza, que aqui está representado como sendo uma grande voz, que é a voz aqui. Estou narrando uma coisa que vai acontecer, que é a vinda de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é maior do que tudo isso que eu estou retratando agora, aqui, nos nossos dias de hoje. E ele disse assim: caiu a grande Babilônia. Tá vendo? Nós estamos dentro da grande Babilônia. Aqui, a grande Babilônia representa esse império que existe nos nossos dias, que são essas estruturas que controla todo mundo, que se chama o sistema. O sistema que eles criaram, que agora está sendo mais aperfeiçoado, mais engrandecido, mais tecnificado, mais tecnológico. Então, Jesus, ele vai chegar um dia aqui na Terra e vai falar assim: caiu a grande Babilônia, ou seja, esse sistema não vai mais existir, porque ele vai destruir esse sistema. E você está inserido dentro desse sistema, maldito. E se tornou morada de demônios. Como assim? Aqui podemos analisar de vários sentidos.
Eu queria entrar em... Ai, minha vista também está ficando escura, embaçada. E daí eu não consigo enxergar. Daí eu não consigo ter a capacidade de fazer o vídeo com mais propriedade. Então, deixa eu ver aqui se eu consigo continuar. Ó, eu não consigo me concentrar por causa do meu defeito, meu problema. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. A minha vista tá horrível. Não consigo enxergar nada. Não consigo. Eu tenho dificuldade. Não tô conseguindo encontrar o que eu quero aqui. É desesperador, né? Mas vamos ver aqui, eu tenho que achar. Vamos ver. Não estou achando agora. Que eu ia entrar. Oh, meu Deus. Eu ia entrar nessa questão agora, né? Eu tinha deixado aqui do meu lado, pronto para poder colocar. Para poder colocar aqui dentro do vídeo. Agora eu tô perdendo um monte de tempo. Ó, aqui, ó, tava na minha cara, ó, o tempo todo. Agora eu fiquei desesperado, comecei a procurar. Daí eu achei, ó, tá do meu lado aqui, ó, por causa da visão, porque eu tô vendo tudo embaçado. Daí não tem, eu tenho que ficar assim que tateando, por causa que a minha diabetes tá alta. E eu tô vendo muito vídeo e acho que tá prejudicando o olho. E eu vi uma médica falando sobre isso. Quem fica muito tempo assim no celular, computador, vai prejudicando a retina do olho. É o que tá acontecendo comigo. Tá vendo? Tudo isso daí é a marca da besta. Então, continuando, como está escrito em Mateus, capítulo 8, versículo 20. Que Jesus, ele disse assim, em Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, tá vendo? E covil de todo espírito imundo, e esconderijo de toda ave imunda e odiável. Como ele disse aqui em Mateus capítulo 8, versículo 20, quando ele estava vivo aqui na terra, ó. Lá em Apocalipse, ele vai dizer a mesma coisa que ele disse aqui, ó. Em Mateus, ó. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem, com F maiúsculo, não tem onde reclinar a cabeça. Está vendo? Naquela época, Jesus era pobre, ele não tinha onde dormir, por causa que essas pessoas que estão aqui na Grande Babilônia, que é esse momento, ele está falando desses líderes religiosos, desses políticos mega famosos, desses empresários que têm bilhões e bilhões. Está falando do sistema de segurança, está falando do sistema criminal que está espalhado pelo mundo, está falando dos cartéis, está falando de tudo quanto é coisa. É a mesma coisa, ó. Caiu a grande Babilônia. Essa Babilônia vai cair. Por quê? Porque se tornou morada de demônios. Tá vendo? Morada de demônios. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. E covil de todo espírito com E minúsculo imundo. São essas pessoas.
e esconderijo de toda a ave imunda e odiável. Por isso que aqui em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus fala, as raposas têm covis. Tá vendo? E olha o que ele fala aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E se tornou morada de demônios. Ou seja, ele está falando que as raposas têm covis, que é moradas de demônios. Estou ligando Mateus capítulo 8, versículo 20 com Apocalipse capítulo 18, versículo 22. As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos. São essas pessoas que ele está falando. Por isso que aqui ele fala, caiu a grande Babilônia. É onde essas raposas, essas aves de rapinas, essas pessoas que são ricas e poderosas, são sheiks, são os rabinos, eles governam o mundo inteiro. Eles são donos de tudo. Eles ficam fazendo toda essa palhaçada para enganar a humanidade, para a humanidade ficar presa, escravizada na mente deles. É o que vai acontecer. Todo mundo tá doente mental da cabeça, porque está escrito aqui, ó, Jesus falando em Apocalipse capítulo 18, e se tornou morada de demônios. A morada é a grande Babilônia. Por isso que Jesus falou assim em Mateus capítulo 20, as raposas têm covis, que são as moradas de demônios, e as aves do céu têm ninhos, quer dizer que essas aves do céu significa os anjos, os demônios que estão dentro dessas pessoas. Por isso que aqui ele cita as aves do céu. As aves do céu são demônios, são espíritos malignos que estão dentro desses homens aqui na terra. Porque o diabo ele dá o poder para quem ele quiser, como está escrito no começo do livro de Mateus. E as aves do céu têm ninhos. Esses ninhos significam os palácios, as mansões, a vida assim que eles têm, de reis. E daí, em Mateus capítulo 8, versículo 20, Jesus fala assim, mas o Filho do Homem, com F maiúsculo, que era Jesus, não tem onde reclinar a cabeça, como está escrito aqui. Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Ele estava querendo dizer que ele não era pobre, ele não era rico, igual esses representantes, tanto de igrejas, como de política, como de escolas de ensino superiores, Harvard. É Harvard? Aquelas faculdades, universidade lá de magnata lá dos Estados Unidos lá. Ele não tinha esses privilégios e nós também não temos que ter. Temos que viver na honestidade, na simplicidade, na humildade até a volta dele. É isso que ele está querendo dizer. E quando ele chegar, ele vai acontecer isso. É que eu estou narrando agora. Caiu a grande Babilônia. Ele vai destruir todo esse patrimônio que esses demônios estão construindo através do suor do povo escravizado. E se tornou morada de demônios, ou seja, igreja é morada de demônios, templos é morada de demônios, universidades é morada de demônios, mansões é morada de demônios, indústrias é morada de demônios, hospitais sírio-libanês que qual que foi o político? Político. O filho dele é político, mas ele não é político, ele é pastor da Igreja da Graça, o R.R. Soares.
ele fica falando que os pobres têm que esperar a cura de Jesus Cristo aqui na Bíblia. Mas quando ele ficou doente lá no Covid, na época do Covid, ele foi lá para o Sírio-Libanês. E sabe quanto que custa um dia de internação no Sírio-Libanês? Acho que custa 500 mil reais ou mais. 500 mil ou mais. Um dia de internação. Por que ele não ficou esperando Jesus Cristo curar ele? Ele foi lá no covil, ó. E se tornou morada de demônios. É o covil de quem? Das raposas e as aves do céu, que tem ninhos de 500 mil reais ou mais. Eu não sei se é 500 mil ou 5 milhões que eu vi na reportagem. Mas daí vão falar, mas é porque é reportagem, então é mentira. Como é que você vai provar que o homem foi lá? Tem uma revista, a Forbes, é a revista que todo mundo conhece, é a revista de gente rica. Lá está escrito que o R.R. Soares, ele é o quarto pastor mais rico do Brasil. Ele é o quarto pastor, ele tem um patrimônio de quase R$1 bilhão. Então quer dizer que é mentira também. Tá certo. Então esse poder aqui, daí nós entramos aqui no grande poder e no pouco poder, porque quem não acredita nisso que eu estou falando, ele vai ter pouco poder. Porque Jesus está falando que todas essas moradas, é isso que eu estou dizendo, mansão, igreja, é igreja. Eles têm igreja espalhada por tudo quanto é canto do mundo. Eles arrecadam dinheiro de tudo quanto é jeito. O Trump não devia só acabar com a criminalidade do PCC, do Comando Vermelho. Ele tem que acabar também com essas instituições religiosas, não só cristãs, mas de todas as religiões do mundo. Tem que acabar com todas. Porque é isso que é a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios. Tá vendo? Os demônios estão dentro de tudo essas coisas. Hotéis de 5 estrelas, tudo, aeronáutica. Eu fui lá no Rio de Janeiro e caí na praia lá dos ricos lá. Esqueci até o nome agora. E lá tinha lá o porto marítimo deles lá, tinha os barcão deles lá, tudo estacionado lá. Eu caí lá na Praia dos Ricos, lá atrás do Pão de Açúcar. Eu vi lá a marina deles lá. É isso que é morada de demônio? É isso que é morada de demônio. Óbvio, favela, né? Vai fazer o quê, né? O cara não tem onde morar, onde dormir, onde comer, tem que morar na favela mesmo, né? Por causa desses caras aí. Tá vendo? É isso que tá escrito aqui, ó. Caiu a Grande Babilônia. A Grande Babilônia vai ser dentro da favela. Pode até ser que seja também, porque o dono lá da quadrilha, lá, os gangsters lá, eles são bilionários também. O que eles arrecadam de dinheiro vendendo droga? Por isso que o mundo inteiro tá tudo drogado. Ponto, você vai só ver drogado só. É um horror. É isso aqui que é a Grande Babilônia, a morada dos demônios. E covil de todo o espírito imundo, tá vendo? O espírito imundo tá dentro da pessoa. A pessoa que tá vivendo desse jeito tá com os demônios no corpo. Espírito imundo. Esconderijo de toda ave imunda e odiável. Por isso que aqui Jesus fala em Mateus capítulo 8, versículo 20, e as aves do céu têm ninhos. É a morada. As aves do céu têm ninhos.
Olha o que ele fala aqui em Apocalipse capítulo 18, versículo 2. Esconderijo de toda ave imunda e odiável. Tá vendo? Ele está revelando. Ah, mas ele está falando isso de outras pessoas. Ai, o meu padre, o meu pastor, o meu líder religioso, o meu político de estimação, o meu professor, o meu ator da novela da Globo, o meu cantor sertanejo, o meu, sei lá, o meu rabino, o meu sei lá o quê. Não, ele é santo, ele é de Deus, tá bom. Você acha assim? Então, eu acho diferente, porque aqui eu tô dando o nome aos bois através do meu ponto de vista. Daí, se eu for para o versículo 3, aí eu vou explicar direitinho por que eu estou acusando esses membros da sociedade que têm cargos importantes. Eu estou falando de todo tipo de profissão, de todo tipo de categoria social, médico, juiz, promotor, empresário, industrial, tudo que comerciante, tudo que existe que tem conhecimento, estudo, que tem inteligência, que tem diploma acadêmico, não dá para a gente fazer uma seleção. Se a pessoa está dentro do sistema, ela está com a marca da besta. Eu, por exemplo, eu vou começar a fazer esse estudo, esse sacrifício que eu estou fazendo aqui. Vou começar a englobar tudo. E vou continuar vivendo a minha vida. Não vou querer almejar. Eu não tenho assim uma ambição de ser uma pessoa reconhecida na sociedade. Eu quero assim viver minha vida do jeito que eu estou vivendo, quieto, tranquilo no meu lugar. Eu só estou mostrando que vocês vão ser marcados, já estão marcados, porque vocês não estão entendendo o significado e os códigos que está escrito na Bíblia. Porque vai chegar uma hora que eles não vão dar mais nenhuma opção para as pessoas. Ou vocês fazem aquilo que eles querem, ou vocês vão ficar sem comer, vai ficar na linha da marginalidade, na pobreza absoluta. É isso que Jesus está falando aqui, só que eu não vou continuar agora, porque o versículo 3 eu já podia até falar sobre isso, ó. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação. Olha só, beberam do vinho da ira da sua fornicação. Olha só que denúncia grave, que indicação que Jesus está falando. E os reis da terra se fornicaram com ela. Tá vendo? Tá falando desses homens. Reis significa toda essa classificação que eu estou dando já há alguns minutos. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias, tá vendo? Mercadores da terra pode ser qualquer um, empresário, comerciante, profissional liberal, mercadores da terra. Porque a pessoa trabalha, ganha dinheiro e depois ela vai lá, com o dinheiro ela compra o que ela quiser, comida, carro, moto, casa, barco, lancha. É o sistema capitalista, a marca da besta, globalismo. É isso que o texto está falando? É isso que eu estou querendo mostrar e ao mesmo tempo eu estou tentando sair desse sistema, mas eu não estou conseguindo porque eu estou sozinho. Mas eu já estou fazendo os meus prognósticos já.
Eu queria ir pro Amazonas, mas eu não tô conseguindo. Não sei se eu vou conseguir, é muito difícil. Daí já tô pensando, vou ficar na minha localidade aqui, vou ficar vivendo como se não tivesse acontecendo nada. Vou comer e beber até onde eu posso, vou morar numa casa, vou ficar lendo aqui, estudando, aprendendo a cuidar de animal para matar e comer, plantar, passar aqui nos vídeos. Era para mim ter começado agora, mas não deu certo de novo. Já ia começar a fazer umas ligações aqui, falando de alimentação, porque o propósito é esse. E depois, se o negócio começar a apertar, eles mandar, se você não colocar o QR Code de não sei o que, se você não colocar não sei o que no seu dedo, não fazer escaneamento do rosto, se não fizer não sei o que, não sei o que lá, você não vai ter direito a nada. Daí eu vou ver se eu acho um mato aqui perto aqui e vou ficar lá. Se alguém quiser me ajudar, me ajuda. Se eu ver que o negócio vai ficar pior ainda, porque daí é idolatria. Porque quem não botar a marca não vai poder comprar e nem vender. Daí quem botar a marca vai estar adorando o diabo. É isso que está escrito que não pode acontecer na Bíblia. E aí? Como é que fica? Daí chegar nesse ponto aí, que eu tiver no meio do mato aqui, que eu moro entre São Paulo e Minas aqui, que em Minas tem bastante mato aqui. Eu já vou começar a fazer umas pesquisas para ver quais as florestas mais perto aqui. Já vou começar a me preparar nesse sentido. Tenho ainda mais uns 3 anos até 2030. Daí, se eu ver que o negócio tá difícil lá, daí eu vou ver se eu vou para o Amazonas, porque pelo menos lá no Amazonas, eles acho que vai ser o último lugar para eles ir lá encher o saco lá da gente. Daí eu vou pra lá, vou ficar lá, mas aí eu vou fazer tudo na hora também, não vou mais ficar planejando. Eu já fui lá uma vez e não adianta nada, você vai lá sem dinheiro também, você não consegue nada, né? Então, qual que é a diferença de morrer aqui e morrer lá ou morrer aqui? Então, vou começar a pensar desse jeito agora. Então, no próximo vídeo eu continuo falando. Fica com Deus, Deus abençoe, e vou mostrando o, o que está acontecendo dentro da Bíblia. Fica com Deus, Deus abençoe e a paz do Senhor.